Irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Meu nome é Jorge Eduardo e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a Escola Sobrenatural do Ministério Quíntuplo, que vai acontecer na sua primeira edição no dia 18, 19 e 20 de setembro de 2015, aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu queria convidar você para fazer parte desta conferência ministerial que com certeza irá marcar sua vida e seu ministério. E hoje eu queria falar para você a respeito do ciclo do chamado. Essa é uma das mensagens que nós iremos trabalhar nesta conferência, mais precisamente na sexta-feira, dia 18, onde eu vou estar ministrando às 7h15 da noite. Eu vou falar sobre o ciclo do chamado. E o que é o ciclo do chamado? É o processo pelo qual Deus nos chama para a sua glória, nos chama para a sua presença e faz de nós instrumentos de sua graça, instrumentos de salvação para toda a humanidade. No ciclo do chamado nós temos 5 níveis de chamado. O primeiro nível do chamado é o chamado da salvação. João capítulo 3, versículo 16, o próprio Jesus, conversando com Nicodemos, disse que como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos outros textos que falam, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Em Tito capítulo 2, versículo 11, o próprio Paulo também diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E por final, nós temos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, o primeiro nível de chamado é um chamado que está aberto a toda a humanidade, a todos os homens, foram chamados por Deus para a salvação. O primeiro nível de chamado e o mais importante. Por quê? Porque todos os demais dependem do chamado da salvação. É bem verdade que nem todos os homens irão responder a esse chamado. Porém, é um chamado que está estabelecido desde a eternidade passada a toda a humanidade na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que nós respondemos a esse chamado, queridos, nós temos agora o segundo nível de chamado, que é o chamado para a comunhão. É importante nós observarmos que os 5 níveis de chamado é um processo pelo qual, uma vez que entramos no reino, que somos salvos, nascidos de novo, recriados, somos feitos uma nova criatura, nós passamos ao segundo nível de chamado, que é o chamado para a comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo disse: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez salvo, somos chamados agora para o segundo nível de comunhão. É importante observarmos que essa palavra comunhão é a tradução da palavra grega koinonia. Não significa apenas que nós somos chamados para ter um relacionamento com Deus. Não é apenas isso. Isso é maravilhoso, mas não é só isso. Nós somos chamados para mantermos um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. Porém, comunhão significa também participar com, tornar sócio, tornar participante, pegar a visão, andar no mesmo pensamento, falando a mesma coisa, se associar, ser cúmplice. Então, quando a Bíblia diz que nós somos chamados à comunhão com Jesus Cristo, a Bíblia não está dizendo apenas que nós temos um acesso a Ele e que fomos chamados para termos comunhão no sentido de relacionamento apenas. Isso é um lado da palavra comunhão. O outro lado também é que nós somos chamados a continuar a obra que Jesus Cristo, nosso Senhor, começou lá 2000 anos atrás. Nós somos hoje os continuadores desta obra. E aí nós temos aqui o primeiro
nível de chamado, que é um chamado de Deus para o homem. O segundo nível é um chamado de comunhão do homem para com Deus, em ação de graça, louvor, adoração, meditação na palavra, comunhão. Mas também nós precisamos avançar para o terceiro nível de chamado, que é o chamado da reconciliação, um chamado para todo o corpo de Cristo, assim como o chamado da comunhão, que agora não é apenas do homem para com Deus, mas é do homem agora sendo usado como um canal para outros homens que ainda estão perdidos. Em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20, o apóstolo Paulo diz que nós somos feitos por Deus embaixadores do reino. Nós temos a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação para reconciliar homens com Deus. Então nós estamos progredindo no nosso chamado. Fomos chamados à salvação, à comunhão e agora à reconciliação. Progredindo neste chamado, nós temos o quarto nível de chamado. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14, que nós somos chamados a promover o crescimento uns dos outros e a edificação. É importante nós compreendermos a nível de ministério, que o ministério, irmãos, ele é o resultado do nosso relacionamento com o Senhor, não da vaidade humana. O ministério não é que eu quero ser conhecido como um preletor internacional, como um ministro de fama internacional, mas ele deriva, ele nasce do meu relacionamento com Deus. Deus me edifica, Deus me enche do seu Espírito, Deus me revela a sua palavra. O Espírito Santo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito Santo revela o coração do Pai para mim, em um relacionamento de intimidade com Ele. E quando nós somos edificados e recebemos uma porção do Senhor, Ele agora nos convoca para que avancemos para o terceiro nível, que é o nível de compartilhar aquilo que recebemos do Senhor. E se nós formos definir ministério em uma palavra, nós definiríamos como serviço a Deus servindo aos homens. Nós servimos ao Senhor quando servimos aos homens. Amém? E nós temos um processo até o número 4, ou até o quarto nível. Nesse quarto nível de edificação e maturidade é onde nós fazemos discípulos e também onde em relacionamento, onde nós edificamos e somos edificados. É interessante observarmos que esses três níveis, o nível 2, o nível 3 e o nível 4, é um chamado geral para o corpo de Cristo. O nível 1 é um chamado para a humanidade. O 2, o 3 e o 4 é um chamado geral para todos os filhos de Deus em toda a face da terra. Quando chegamos nesse nível, segundo a vontade de Deus, é que Ele nos chama para o quinto nível. O nível do ministério quíntuplo. O nível onde Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então nós temos aqui um ministério quíntuplo, que não é um ministério para todo o corpo de Cristo, não é um ministério geral, é um ministério para alguns. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E aí ele segue listando os dons ministeriais. E nós observamos a expressão de Paulo em Efésios 4, em 1 Coríntios capítulo 12, que não foi a todos, mas foi a uns. Porque esse é o ministério geral do corpo de Cristo, mas esse é o ministério específico. E aí nesse nível nós temos algumas características, onde nós iremos enfatizar na conferência do dia 18 de setembro de 2015, quais são as características do ministério quíntuplo, que nós somos chamados, desse chamado tão singular, desse chamado único, específico. Qual é? Primeiro, ele é um chamado pessoal.
ninguém pode cumprir o seu chamado, apenas você que está me ouvindo. Esse chamado é o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo que chama você, assim como ele chamou Paulo no caminho de Damasco. É bem verdade que nem todo chamado é um chamado dramático, tão extraordinário como foi o de Paulo, mas é pessoal, ele continua sendo pessoal. Em segundo lugar, a segunda característica é que ele é intransferível. Você não pode transferir para sua mulher, nem para o seu marido, nem para o seu filho, nem para o pastor da sua igreja, nem para mim, nem eu posso transferir o meu ministério para você. Ele é pessoal, onde Deus faz a você especificamente e é intransferível. Outra característica desse chamado é que ele tem uma convicção interior. É uma certeza por dentro. Não é porque alguém falou, não é porque alguém me elogiou dizendo que eu falo bem, que eu prego bem, que eu tenho um jeito de ministro, ou que eu daria certo no ministério, não é porque a minha esposa está me impressionando, não é porque o meu pastor me convocou, mas é porque eu tenho uma convicção por dentro. Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós observamos que Paulo era um homem tão convicto do seu ministério que ele disse: para mim, a minha vida não vale nada, conquanto que eu possa cumprir o chamado do Senhor na minha vida. A minha vida, em nada eu tenho preciosa a minha vida, contanto que eu possa cumprir o propósito e a carreira que o Senhor estabeleceu na minha vida. Isso é uma convicção, amados, que homem nenhum pode nos dar. Apenas aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Além dessa convicção interior, é necessário que haja crescimento, maturidade espiritual e, acima de tudo, revelação para compreender onde fluir de forma, observe aqui a expressão, específica. E por que específica? Porque Deus chama você. Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece os seus defeitos, Ele conhece as suas qualidades, Ele conhece a sua vida, Ele conhece de onde você veio, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus lhe chama para lhe usar, não como outros, mas de forma específica. E nós iremos trabalhar essa questão do ministério quíntuplo, inclusive falando de uma coisa que algumas pessoas não sabem, que é isso aqui, ó. Identidade ministerial. Nós iremos trabalhar esse conceito de identidade ministerial na conferência do Ministério Quíntuplo. Então eu aguardo você dia 18, 19 e 20 de setembro, na Rua Pôr do Sol, número 5, nas Goiabeiras, Barra do Ceará, Fortaleza, Brasil. Você é o meu convidado especial, não falte. Se você quiser entrar em contato comigo, meu nome é Jorge Eduardo, DDD 85 DDD 98594 7648. É o WhatsApp e oi. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.